Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente volta aqui para conversar a respeito da possibilidade de se fazer as audiências virtuais na Justiça do Trabalho em meio à pandemia. Temos agora uma recente portaria, a CR 07 de 2020, de 29 de maio, que diz que os juízes deverão fazer as audiências unas e de instrução e justificar, se não for possível, a realização dessas audiências. Bom, a gente já sabe que o Poder Judiciário também precisou se reinventar diante das consequências trazidas pela pandemia. Então, isolamento social, questão do distanciamento social. Vimos que por muito tempo tivemos prazos suspensos, foi suspenso também o atendimento das pessoas em loco. Contudo, é necessário que a prestação jurisdicional aconteça e seja entregue. Então, a grande questão é: será que essas audiências virtuais são possíveis de ser realizadas? O que nós temos visto na prática é que as audiências de conciliação e audiências urgentes para resolver questões muito pontuais sobre a pandemia têm ocorrido tranquilamente. Agora, a grande questão é: será que do ponto de vista processual, as audiências que prescindem de provas e que precisam aí de uma instrução mais específica, será que elas podem ser feitas mediante ao meio virtual? Essa é a grande questão, porque, como sabemos, há aqui uma necessidade de adequação, seja do próprio Poder Judiciário, como das partes, no que diz respeito à conexão de internet, questões de infraestrutura que possibilitem especificamente a participação tanto dos advogados quanto das partes nessas audiências. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas não têm condição de participar de uma audiência porque não tem internet, porque não tem um meio viável, uma estrutura para que possa acontecer. Então, diante dessas questões, a gente se pergunta: será que uma audiência que prescinda de provas dentro de um ambiente virtual é possível a gente colher as impressões pessoais? Ou seja, é possível a gente analisar os olhares, né, as questões corporais, porque você sabe que o corpo fala. Será que isso é possível de captar dentro de uma audiência virtual? Será que é possível que as partes possam ouvir o depoimento uma das outras? Porque na Justiça do Trabalho, por exemplo, quando o reclamante fala em depoimento, o preposto sai da sala. E se isso não acontece, a gente tem uma nulidade no processo. Como que a gente resolve isso dentro de um ambiente virtual? Será que é possível o preposto ouvir o depoimento do reclamante? Como fica depois o depoimento desse preposto? Difícil, né? Outra questão: será que as testemunhas que vão ser ouvidas, será que elas não vão ouvir o depoimento da outra? A gente sabe que elas são ouvidas à parte, em separado, elas ficam incomunicáveis. Outra questão importante aqui: será, né, que os litigantes, na hora de fazer os seus depoimentos, e as próprias testemunhas, será que eles poderão, dentro desse ambiente virtual, de alguma forma, fazer a leitura do depoimento? Ou seja, ter alguma espécie de manipulação para deixar esses depoimentos realizados de acordo com a tese que se quiser discutir dentro das peças processuais? E o falso testemunho? E a careação? Como que a gente trabalha com essas questões que geralmente na vida prática a gente já se depara? Será que isso dentro do ambiente virtual, como será que vai ser tratado, né? O que a gente vai ter que fazer especificamente para observar essas questões? Então, a grande dificuldade hoje é saber se processualmente a gente vai conseguir produzir provas. Por quê? Porque a gente não pode fechar o olho para o futuro, para a tecnologia, a gente sabe que as questões estão aí. O que talvez a gente tenha que administrar e verificar dentro da Justiça do Trabalho, no que diz respeito à produção de provas por meio de videoconferências e audiências virtuais, é justamente saber, né, adotar mecanismos que viabilizem, né, a possibilidade de que não existam arguições de nulidade em relação às provas que serão produzidas, que nós tenhamos condições de exercer o devido processo legal e fazer com que essa prestação jurisdicional se torne justa, efetiva. É preciso, portanto,
avaliar os mecanismos para que a realização dessas provas seja possível e que seja assegurada a sua idoneidade. Fica aqui o registro. Pensa um pouquinho nisso. Deixe os seus comentários. O que você pensa a respeito da produção de provas em meios virtuais dentro de uma audiência trabalhista? Eu quero saber. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.